Boa tarde, Leandro. Alex, é um prazer, né, estar nos estúdios da Progresso aqui, tão conhecida a rádio, né? É um canhão do nosso interior, que ainda cobre futebol. Poucas rádios no interior gaúcho estão cobrindo futebol, é uma pena, né? Uma pena, sim. Esses dias eu tive falando com o pessoal lá de Novo Hamburgo, né? E como é que é o mesmo nome da rádio? A ABC parou de transmitir futebol, né? Impressionante, né? Mas vamos falar de coisas boas e é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Chegando numa cidade que também respira futebol, que tem tradição. E para mim é uma satisfação muito grande estar falando de futebol aqui junto com vocês nessa mesa. E boa tarde, Christian. É um privilégio te receber aqui. Você sabe que eu fiz um levantamento sobre isso, né? Sobre essa questão aí das emissoras que acompanham. Você tira Porto Alegre, por questões lógicas, e Juí é a única cidade dos clubes da primeira divisão que tem 3 rádios acompanhando o clube. Você tirando Porto Alegre, Caxias é a Rádio Caxias, Pelotas é a Rádio Pelotense, e tem algumas emissoras lá em Pelotas que acompanham mais o clube somente nos jogos em casa, né? Aqui em Juí não, aqui em Juí é em casa, fora e por aí vai. Legal esse teu depoimento aí, Cristian. É legal, realmente, como a gente fala, né? O veículo rádio, né? O veículo rádio ele combina muito com o nosso Rio Grande do Sul. Mas vamos deixar claro para os ouvintes, né? O porquê que tem poucas rádios transmitindo futebol. Por qual razão? É importante falar sobre isso. Eu não posso deixar isso vago, né? Porque se joga pouco. Exato. Calendário. Porque nós não temos calendário. Aí a gente volta naquela velha discussão, né, do calendário do futebol do interior gaúcho. Nós temos que ligar o sinal de alerta porque tá ruim para todo mundo. Sim. Ô, Christian, já que a gente tocou nessa seara aqui, eu recordo que depois do jogo São Luís e Aimoré, que garantiu a permanência do São Luís na elite do futebol gaúcho, vitória de 2-1, o Fabiano Daitz, ele mencionou, né, que você, ele, o Paulo Porto e o Fabiano Borba tinham um projeto para elaborar junto com a Federação Gaúcha de Futebol sobre essa situação do calendário do futebol do Rio Grande do Sul. A que ponto ficou esse pé aí, Cristian? Na verdade não era junto com a federação, foi uma atitude isolada nossa, de um grupo de treinadores. Esses nomes que tu citou, tinha mais, Daniel estava junto, Daniel Franco. Isso, Daniel, Leocir participou, a gente abriu para todo mundo, só não participou quem não quis, nós convidamos todo mundo, o pessoal da preparação física também, todos os executivos, gerentes, né? Visitamos alguns clubes do interior também, fizemos reuniões no interior, isso foi durante a pandemia. Claro, depois que deu aquela liberada, né, começou as coisas a ter flexibilização. E nós fizemos, na verdade, um estudo, Alex e Leandro. Nós fizemos um estudo do cenário atual, né, naquela época do futebol do interior gaúcho. A gente chegou a números muito preocupantes. A gente chegou a números que jogadores do interior, em média, estavam jogando 11 a 10 jogos no ano apenas. Clubes tradicionais, como São Luís, estavam fazendo apenas 6 jogos dentro de casa, quando não era 5, e que os clubes não tinham mais quadro associativo. Termina o quadro social, isso é consequência, né? Os clubes não tinham mais bilheteria, e chegamos à triste marca de 90% dos clubes do interior não terem categorias de base. Pois é. E fechando com números mais impressionantes ainda, que Grêmio e Inter, por exemplo, contando nas suas categorias de base com nem 10% dos jogadores nascidos no Rio Grande do Sul. E aí tem um ponto que o Christian comenta, né, que a gente até pode ilustrar para corroborar o que o Christian salienta aqui, sobre a participação das equipes no estadual sub-15, sub-17, sub-20. Nesse momento, o São Luís tem o privilégio de ser, o São Luís, na verdade, tem esse privilégio de ser, ao lado do Grêmio, do Internacional, do Juventude, a única equipe que disputa nessas 4 categorias depois da reativação das categorias de base. Muito se fala, não é, Cristian, sobre a questão da preparação do sub-20, a importância do sub-20, mas quando se trabalha com o conjunto todo, você ter mais tempo já desde a base, lá já trabalhar com fundamento, com cultura tática e daí por diante, para deixar talvez um trabalho um pouco menos de transpiração, um pouco menos doloroso para o treinador assumir lá no profissional, Cristian. Essa foi uma das razões que me fez aceitar o convite do São Luís de pronto. Né? Saber que o São Luís está pensando fora da curva. O São Luís hoje, para nós que somos do futebol do interior, aí, a gente vê essa imagem do clube aqui que pensa um pouco fora da curva, fora da caixa, do convencional. Então tem base, né? Eu vim aqui com uma ideia da gente poder fazer um trabalho no mínimo de 1 ano,
tá? Esse é o objetivo, é permanecer aqui para o Campeonato Gaúcho e poder proporcionar a esses jovens jogadores da base aqui oportunidades. O segundo semestre, Christian, o que se pode pensar, e até nesse momento a gente já começar até a... Gol do Vinícius, que golaço Vinícius Júnior, hein? Tá louco. Aí que eu digo, né? Quando ele cortou pra dentro. Já era, né? Golaço do Vinícius. Joga muito, né? Não resta a menor dúvida. Vinícius Júnior joga muito. Craque. Esse Vinícius é craque mesmo. Eu não sei se o Christian conhece esse outro lado. O Alex tem o Neymar pra ele nunca apeteceu. Nunca. Mas é dois, eu também acho. Tá aí. Quando ele chegou aqui em off, né? Quando ele chegou aqui e começou a dizer, um profissional aqui te mandou um abraço, eu digo, vou ter problema. Agora eu já não vou ter problema mais. Agora com o salgadinho, agora tá maravilhoso. Golaço do Vinícius Júnior. É, golaço mesmo, né? Tem sido realmente decisivo. Simples, né? Simples, eficiente, né? Eficiente, né? E objetivo. E a posse de bola estava toda pro City, quase em 80%. Né? Pois é, como a posse de bola é bastante relativa, né? Mas, Christian, sobre justamente isso que você salienta e que pesou bastante para a tua contratação e houve esse acerto, essa reciprocidade de intenções com o Departamento de Futebol do São Luís, em conseguir paulatinamente aproveitar esses jogadores. Como é que se dá o aproveitamento desses jogadores, desses talentos da base no âmbito profissional, já que a gente sabe muito bem que nós tivemos inúmeros casos de jogadores talentosíssimos na base, mas que depois não conseguiram assimilar muito bem essa transição para o profissional? Eu acho que a palavra certa, Leandro, é integração. Né? Então, eu estou vindo sozinho, eu abri mão de trazer profissionais para a comissão técnica, para aproveitar o pessoal que está aqui no clube, que trabalha com os meninos da base. Então esse é o primeiro passo. É um processo, é metodologia, é conceito de futebol e está próximo, né? Falando uma linguagem bem simples, está olhando os meninos, está acompanhando, observando o treino, fazendo treinos conjuntos e trazer aqueles meninos que estejam merecendo, fazendo por merecer, trazer para o grupo do profissional para poder oportunizar, treinar no dia a dia. E aquele que tiver capacidade, né, técnica, cognitiva, tática, de fazer parte de um jogo de profissional que não é fácil. E eu participei muitos anos desse processo, quando é o pior momento do jogador, é essa passagem do sub-20 para o profissional. É aí que a gente perde muitos jogadores de qualidade, por muitas vezes as pessoas que estão à frente desse processo não entender o momento, a idade maturacional, ter um modelo de jogo e ter um treinamento que favoreça essa subida dos jogadores mais jovens. Então é isso que me encanta, sabe? É isso que é um desafio meu como profissional há muitos anos, poder fazer esse processo também com os jogadores mais jovens. Não adianta de qualquer forma botar eles a jogar num profissional. Esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe. Saber o time de cada um, o tempo de cada um, o estágio de cada um, para lançar e não queimar etapas. Me parece que seria mais ou menos esse o caminho, não acredito? Porque às vezes um jogador com 20 anos, ele pode ser menos experiente do que um que tem 18, 19 anos, conforme, né, o andar da carruagem, a sua vivência. O grupo aqui ele é bem jovem do sub-20, né? Na verdade ele é um grupo que está no primeiro ano de sub-20, então tem que ter muita paciência, muita calma. O primeiro ano de sub-20 não é fácil. O pessoal que está nos escutando e que não é muito familiarizado. Familiarizado, né? Entende bem o processo. São 3 anos de categoria sub-20, 18, 19 e 20. Os jogadores do São Luís são todos eles do ano 18. Então eles têm mais 2 anos ainda de processo. Se eu não me engano é o 3º ano, vai iniciar agora, né? O 3º ano desse trabalho. A tendência, pela experiência que eu já tenho de ter participado de outros trabalhos assim, que os resultados comecem a vir a partir do 3º, 4º ano. Exatamente. Antes disso é maturação, é melhoria, é processo, é investimento. Muitas vezes o retorno não vem. Muitos clubes no 3º, 4º ano acabam desistindo porque tem um custo elevado de se manter categorias de base. O retorno não vem tão rápido. Então o clube tem que passar por esse momento. É o momento talvez mais difícil agora. Do 2º ao 3º, 4º ano. O momento mais difícil de manter o processo. Mas depois de um 4º ano de trabalho em base, automaticamente, independente da qualidade, muitas vezes, e do investimento, o retorno começa a vir ao natural. Por exemplo, nós temos aqui, só para ilustrar, não é, Alex? O Alex que faz esse setoral, faz o cotidiano do São Luís há tanto tempo.
O caso, por exemplo, do Diego, né? Do volante Diego, que era um menino que atuava no Sub-17, e é me parece que no momento, acho que é um dos poucos da egresso da base que tem contrato, de fato, com o São Luís. 3 anos. 3 anos. Você já chegou a monitorar, por exemplo, esse jogador? Tem monitorado outros atletas especificamente? Já conhecia algum deles? O pessoal está sendo apresentado paulatinamente para você, Cristian. Como é que está também a tua observação em relação a isso? O Anderson já trabalhou comigo, o treinador, o Andy. O Andy, né? O Anderson no Grêmio. Sim. Quando eu era treinador do Sub-20 do Grêmio, o Anderson participou daquele... Era uma... Não sei se vocês lembram, quando o Paulo Autuori assumiu a base do Grêmio, a base e o clube todo. O Paulo ia ser um manager, né? Isso. Ele veio com essa ideia, trouxe vários profissionais de fora e profissionais que vieram tocar a base do Grêmio. O Anderson estava nesse processo, ele tem bastante daquela formação lá. Nós vamos agora, obviamente, aqui no dia a dia se aproximar mais. Eu já ouvi falar de alguns jogadores, alguns nomes, mas obviamente, né, nada melhor do que estar aqui no dia a dia, lógico, participando, vendo os jogos, vendo os treinos, né, pra gente saber quais são os jogadores que mais à frente a gente vai poder usar. Além disso, Cristian, como é que está, juntamente com o departamento de futebol, essa composição do elenco para a disputa da Copa Rei Pelé? A nossa ideia é contratar 20 a 22 jogadores apenas. Acho que é um número suficiente, sendo em vista que a gente tem categoria de base, tem sub-20. Então, estamos sendo muito pontuais. Não está sendo fácil, a concorrência é muito grande, é um momento do ano para montar elenco bastante difícil. Muitos jogadores já empregados, acabaram os estaduais e muitos jogadores já partiram para outro desafio, né? Então a gente está sendo criativo, observando todo o mercado nacional, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né, de poder monitorar todo o país. O mercado nacional se tornou mais competitivo como um todo. Uma época se falava muito, por exemplo, Cristian, no campeonato gaúcho, campeonato carioca, o campeonato paulista, o campeonato mineiro, e nas demais federações, não sei se por falta de cobertura, o fato é que pelo menos não se divulgava, não se acompanhava adequadamente, mas a gente acompanhava uma disparidade há alguns anos atrás. Aí eu te pergunto, você vem de um trabalho recente lá no Manauara, no campeonato do estado do Amazonas, em que você chegou à decisão com o próprio Manauara, deixaram para trás o Manaus, que é a equipe da Série C, chegou na decisão contra o Amazonas, que tem um outro projeto muito bem organizado, sobre a qualidade, sobre a competitividade, sobre o aproveitamento de jogadores de outros estados, na medida que, há algum tempo atrás, isso era visto com uma certa reserva, Cristian. Eu acho que o advento do streaming, né? O nome é bonitinho, né? O jogo que passa pelo computador, pelo celular, isso aí é o quê? Uns 4 anos para cá? Quem quis observar, por exemplo, todos os jogos do Campeonato Amazonense, todos eles passaram. Assim como o pernambucano, o paraibano, o cearense. Então todos os jogos agora estão passando em plataformas que não sejam a TV, né? Então isso facilitou muito. Tem hoje aquele aplicativo que ele é sensacional de informação, que o Ogol. É um aplicativo que nos traz muito banco de dados, muita informação em tempo real. Tem outros aplicativos pagos, tipo o Instat, o Prozone, né? São ferramentas de pesquisa e acompanhamento de jogadores e equipes e campeonatos que só não observa isso, só não conhece o mercado nacional quem for preguiçoso, né? Quem não for profissional. Então hoje quem trabalha no futebol e vive dele, que é o meu caso, o profissional tem que estar atento a todos os campeonatos, porque daí tu consegue ter uma gama de observação muito maior e consegue abrir teu leque, né? E hoje nós temos, antigamente nós tínhamos o quê? Quem jogava gauchão era só gauchão. O nosso aqui ainda é o mais tradicional e conservador possível, o nosso Campeonato Gaúcho. Ainda roda muito jogador só aqui do mercado. Passou o Mampituba para cima, os jogadores e os profissionais estão rodando muito. Está tendo um intercâmbio muito grande. O ano passado eu fui acusado até no Veranópolis de ter 17, 18 jogadores de fora. Era o time que tinha mais jogadores de fora. Mas era porque eu tinha passado em outros clubes, em outros estados, e eu conseguia ter um leque de observação maior de trazer jogadores. E você consegue quase do nada aí. No Monson fizemos a mesma coisa. No Monson nós trouxemos muitos jogadores de fora, que não são do mercado gaúcho. Então isso nos dá uma capacidade de tu reforçar a um custo baixo, menor. Imagina, vale a corneta agora, né? Imagina que em Juí
Os caras, não é da região, não vou torcer. Já tô até vendo. Isso é pedra cantada, viu? Esse pedra cantada. Se ganhar, tá tudo bom. Tá tudo bem. A gente conhece um pouquinho dele. Quando não ganha, Alex, quando não ganha, tá tudo ruim. Pode ter todo mundo aqui do bairro, aqui, ó. Os jogadores é todo mundo aqui do bairro. Se não ganhar, meu amigo. Os caras dizem, eu não vou me associar no São Luís porque não tem um jogador da região no grupo. Christian, e aí eu te pergunto, esse é o ponto, né? O Salgadinho não tem jeito, né? Ele já sabe, né? O que o torcedor pode realmente esperar, metodologia de trabalho. É um São Luís, é um elenco com, digamos assim, com essa abrangência nacional? Eu acho que até pelos nomes que a gente já está fechando. Cita um. Que é Salgadinho. Não, né? Eu posso dizer para ti que virão jogadores que trabalharam comigo agora, no último trabalho. Do Manauara. Que não são de lá, tá? Tipo, o Tanque não é porque o Tanque fechou no Nacional. Eu não tinha nenhum jogador manauara. Amazonense. Nenhum era. Nenhum. Para ver como esse campeonato se tornou também, né? Todos de fora. É um dos campeonatos que está mais crescendo no país, né? Eu acho que sim. Porque lá agora mudou o perfil dos clubes, né? Existe um investimento. Os clubes são de dono. Uns estão dando nome bonitinho de SAF, né? Como se tudo era mil maravilhas de SAF. Não é, né? Não. São de dono. No meu caso, lá no meu clube, é um clube de um empresário do ramo da material de limpeza, de higiene, e que resolveu investir no futebol. Está construindo um CT maravilhoso, moderno, e há 2 anos está investindo no futebol. No primeiro ano teve um acesso e esse ano é o segundo ano que fez o estadual Série A. O Manauara fica a quantos quilômetros da capital? É tudo na capital. Tudo na capital. Tá. Amazonas, Manauara, Manaus, Nacional, São Raimundo, Fast. Mas me chama a atenção uma situação, porque o Júlio César Nunes, né, tinha acertado no Manauara. Sim. Aí daqui a pouco ele teve uma proposta do Joinville, desce e você vai para lá. Foi isso, né? Foi, eu estava no Monson, com um contrato no Monson aqui por todo ano, agora de 2023 também, que é um outro clube interessante, tá? Vocês vão ver o Monson aí se manter a ideia e o investimento. Eu acredito que é um dos favoritos aí a ter o acesso e fazer o gauchão ano que vem. E eu estava com um contrato de 1 ano no Monson, aí recebi o convite, né? No primeiro momento eu neguei, mas depois a realidade financeira lá ela é bem acima da nossa aqui do interior. Os clubes lá estão num outro patamar. E isso me fez aceitar o desafio também. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um break aqui, até para a gente conversar um pouco mais. Não é break, é encerramento, o Gelson está fazendo. O tempo já está esgotado, mas só para a gente complementar, eu tenho certeza que o Christian vai retornar aqui para a gente fazer essa prosa amigo galponeiro. Eu só quero antes do encerramento que o Christian repita aqui no ar quem é que mandou um abraço para mim, Christian, por gentileza. Não, por favor. O meu mestre, o cara que me ajudou muito. O criador e a criatura. Beto Almeida. Grande abraço pro Beto Almeida. O criador Beto Almeida e a criatura Salgadinho. Mas quem me contou o fato do apelido da cunha Salgadinho foi o próprio Alex. O próprio Alex. A história é peculiar, né? Nossa senhora, e muito corriqueira. Christian, a gente deseja muito sucesso aqui nesse trabalho, e saiba que eu já tenho nós temos uma amizade com o Thiago, por exemplo, com o próprio Thiago Gaúcho, diretor de futebol do clube, já de muito tempo. A gente sabe que o Thiago está planejando, em conjunto contigo, com o departamento de futebol, a contratação, a formação de uma equipe competitiva. É o que realmente se espera em campo, uma equipe com intensidade, uma equipe vibrante, né? Porque as vitórias, as derrotas fazem parte, né, de qualquer equipe, mas o fato de se ter já um planejamento, um horizonte, um horizonte em que se busca essa palavra que eu entendi como chave que você proferiu há pouco aqui, Christian, a integração, um aproveitamento racional, lógico, sensato, lúcido, científico desses jogadores que vão aos poucos sendo formados na base e integrá-los com esses atletas mais experientes. Eu tenho certeza que o São Luís, ele não faz apenas um laboratório. E eu acho que a ideia de vocês não é apenas um laboratório, né, nessa Copa Reperé que nós vamos ter, mas de já ter pelo menos uma equipe, uma forma, uma espinha, uma linha do que podemos pensar em termos de São Luís no Campeonato Gaúcho e no ano de 2024, oxalá com não apenas Campeonato Gaúcho, mas outras competições, Christian. Olha, o torcedor que nos escuta pode ter certeza que da minha parte, né, não vai faltar trabalho, 24 horas
por dia pensando o clube, me dedicando totalmente ao clube. O laboratório é a base, né? Nós no profissional nós temos que gerar resultado. Eu não sou bobinho, eu não caio de paraquedas aqui, eu tenho anos de futebol, eu sei que eu vou carregar uma marca do clube ser o atual campeão da competição. Essa cobrança eu tenho bem clara na minha cabeça. O torcedor, ele é inteligente, ele sabe que a realidade desse ano é completamente diferente do ano passado. A competição, para quem nos escuta, ela vai ser completamente diferente do ano que passou. Vai ser uma competição mais forte, com clubes com mais camiseta, investindo e buscando a vaga. Tá? Então, as dificuldades do São Luís vão ser bem grandes, mas a gente vai prometer o que para o torcedor? É isso, é trabalho, metodologia de treino, conceito de futebol. Aqui não estamos para achismo, não estamos para apenas vivências empíricas daquilo que é o futebol. A gente traz conhecimento, vivência e muita vontade de dar certo. Christian de Souza, comandante técnico do nosso Esporte Clube São Luís, mais uma vez obrigado pela presença aqui, sucesso, muito sucesso, e conte sempre conosco nessas, como a gente costuma falar, não é, Alex? O Alex que vai fazer esse contato direto, dioturno, realmente nesse trabalho com o setorial do São Luís, e que realmente a nossa torcida é para que esse projeto, algo que a gente já há mais tempo pensava, sonhava também, acalentava como torcedor de longa data, uma espinha dorsal forte, uma identidade também forte com esses meninos que aos poucos vão sendo formados. Sucesso para você. Obrigado, Christian. Obrigado a vocês. Mais uma vez reitero o prazer de estar aqui nessas dependências dessa rádio tão tradicional.